Olá, boa noite. Chanceler brasileiro Mauro Vieira destaca clima positivo em reunião com Marco Rubio e mercado reage com queda do dólar. Presidente Lula volta a criticar Congresso e defende cassação de Eduardo Bolsonaro. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. O presidente Lula deve anunciar nos próximos dias a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. A vaga será aberta com a aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso, que deixa a corte neste sábado. A Jaqueline Frison tem as informações direto de Brasília. Oi, Jaque, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite para você, para todos que estão conosco. A expectativa é que Lula faça o anúncio nesta sexta-feira. Fontes oficiais do Planalto dizem o seguinte, que Messias é hoje o nome mais cotado e conta com apoio de lideranças do PT e também de aliados próximos a Lula. A escolha reforça a intenção do presidente de manter no Supremo alguém de sua confiança e também com uma trajetória sólida na advocacia pública. Se confirmado no cargo, Messias, de 45 anos, ainda vai passar por sabatina no Senado e pode permanecer na corte por até 30 anos. Nesta quinta-feira, Lula se reuniu com Messias e também com lideranças evangélicas no Palácio do Planalto. Em uma rede social, o presidente descreveu a reunião como especial, de emoção e fé. Jorge Messias é evangélico e tem ganhado o apoio do público religioso. O Planalto nega que tenha tratado nessa reunião sobre a sucessão do STF. Cris. Obrigada, Jaque. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, chamou de abuso a cobrança de mala de mão por companhias aéreas e anunciou que vai acelerar a votação do projeto que garante que os passageiros possam levar uma bagagem de mão e um item pessoal sem cobranças adicionais. O pedido de urgência, que permite que o projeto avance sem passar por comissões na Câmara, deve ser votado já na semana que vem. De acordo com o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Tiago Feinstein, apenas uma companhia aérea cobra atualmente por malas de mão em voos internacionais. Nos voos dentro do Brasil, esta cobrança não é feita, apesar de ser permitida. A ANAC prometeu ajudar a Câmara no projeto e cobrou transparência das companhias aéreas. A preocupação do Congresso, que, repito, senhores, é uma preocupação válida, é uma preocupação plausível, é que esse custo ele não seja efetivamente retirado do custo da passagem aérea e que a gente não tenha uma redução do custo da passagem. Ao mesmo tempo, nós queremos reduzir o custo da passagem para a população, mas também não podemos deixar de gerar atratividade para outras companhias aéreas operarem no Brasil. O Conselho Nacional de Política Mineral, com integrantes de 18 ministérios, se reuniu pela primeira vez nesta quinta-feira. O presidente do Conselho e ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou a criação de um grupo especial para tratar de minerais críticos e estratégicos, matérias-primas disputadas por potências como os Estados Unidos e a China. O Brasil tem terras raras em abundância, tem nióbio, tem cobre, tem urânio, tem os minerais críticos e estratégicos em abundância, em especial os estratégicos, e, portanto, abre uma janela de oportunidade muito grande para que a gente, nessa área, possa ter uma grande sinergia com os Estados Unidos. A sessão do Congresso que ia analisar os vetos do presidente Lula na lei de licenciamento ambiental foi adiada por falta de acordo e pelo risco, claro, de derrubada conjunta destes vetos. Isso faltando menos de um mês para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém. O presidente Lula escalou a tropa de choque no Congresso Nacional para frear a sessão que iria analisar os 63 vetos à Lei de Licenciamento Ambiental. O texto foi aprovado pelo Congresso em julho e, a pedido da liderança do governo, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, cancelou a sessão. Para a base governista, não é possível afrouxar as regras ambientais. O licenciamento ambiental no Brasil é referência para o mundo e os olhos do mundo estão voltados para o Brasil por conta da COP30. Que a gente debata sim o licenciamento ambiental, mas não com retrocesso,
com retorno à política de deixar a boiada passar e não olhar para a necessidade de preservação e de desenvolvimento sustentável. A oposição criticou o adiamento da sessão e a falta de diálogo com o governo. O governo não conversa, não faz acordo, não trata com os deputados e senadores, e eu acho que estava com receio de perder a votação e pediu o adiamento. Isso leva a um atraso, porque enquanto os vetos estão sem ser julgados, não anda a legislação. Além da falta de acordo sobre os vetos ao licenciamento ambiental, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias também não tinha sido concluído até a véspera da sessão. De acordo com a presidência do Congresso, o atraso contribuiu para o adiamento. Ainda não há uma nova data para a sessão de análise de vetos pelos parlamentares, mas a possibilidade de que aconteça somente depois da COP30, já no final de novembro. O Planalto defende que os vetos ao licenciamento ambiental sejam mantidos e pode levar a questão à justiça, dependendo do resultado da votação. A CPI mista, que investiga as fraudes no INSS, rejeitou o requerimento de convocação do irmão do presidente Lula, Frei Chico. Ele não é investigado, mas é vice-presidente de um dos sindicatos suspeitos de desvios ilegais de aposentadorias e pensões. O requerimento de convocação do irmão do presidente Lula gerou forte embate entre governistas e oposição. É fundamental. E aqueles que votarem contra estão exatamente blindando, não querem fazer o que nós temos por obrigação aqui de descobrir exatamente quem foi que assaltou, que roubou os aposentados e pensionistas desse país. O Frei Chico chegou nesse sindicato em 2024. Foi homenageado na Assembleia pela sua trajetória, pela sua história, e ocupa uma função simbólica. Um cidadão que tem mais de 80 anos, jamais teve qualquer função administrativa ou financeira. A convocação foi rejeitada por 19 votos a 11. Frei Chico é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. A entidade é investigada pelos supostos desvios ilegais e teve 390 milhões de reais em bens bloqueados nessa semana. O irmão do presidente não é alvo das investigações. Com maioria na comissão, a base governista também rejeitou o pedido de prisão do presidente do sindicato, Milton Batista, mas aprovou a quebra do sigilo bancário do advogado Eli Cohen, desde 2015 até setembro deste ano. Cohen é o responsável pelas primeiras denúncias que levaram às investigações de descontos indevidos no INSS. Este cidadão que aqui veio está tendo pedido a quebra do seu sigilo, não é a partir de 23, quando ele faz a denúncia, senhor presidente. Senhores parlamentares, é a partir de janeiro de 2015. Se isso não é intimidação, eu não sei o que é. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a realização de novas investigações no caso que apura a suposta interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Em 2022, a Polícia Federal havia concluído que Bolsonaro não cometeu crime na troca do comando da instituição 2 anos antes, no episódio que culminou na demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. E a Procuradoria-Geral da República tinha solicitado o arquivamento do caso. Agora, Paulo Gonet vai avaliar se a conduta de Bolsonaro tem relação com outros inquéritos que investigam supostos ataques a autoridades. Agora à noite, em Brasília, o presidente Lula participou do Congresso do PCdoB e voltou a defender a cassação de Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir. Se eu decidir ser candidato, não é para disputar só, é para a gente ganhar essas eleições. E no Congresso vocês têm que ser mais bravos com a extrema-direita. Eles não podem ficar fazendo provocação todo dia. O companheiro Hugo Mota tem que caçar o Eduardo Bolsonaro. Ele precisa, sabe, não é possível. Sabe? Então, se nós não dermos exemplo, as coisas não acontecem. O governo federal pediu um novo estudo para reavaliar a viabilidade de Angra 3. Leonardo Uac tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Léo. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o pedido publicado no Diário Oficial da União determina que a Eletronuclear e o BNDES atualize os estudos para a conclusão da usina nuclear Angra 3, antes de uma eventual retomada das obras. As análises precisam contemplar
3 cenários distintos. A obra ser retomada com recursos da Eletronuclear, ser concluída exclusivamente com verbas da União ou um cenário de abandono do projeto. O estudo também deverá detalhar os custos envolvidos na gestão de rejeitos radioativos, no encerramento seguro da operação futura e também nas medidas de segurança pós-operacionais. Agora, de acordo com o presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, os custos para concluir Angra 3 podem chegar a 25 bilhões de reais. Vamos agora acompanhar o que ele disse. Bom, a solicitação do CNPE nada mais é do que a atualização dos custos da obra, os valores efetivamente gastos e que serão gastos para terminar a obra de Angra 3 e com a atualização também dos valores caso o governo decida não realizar. Se você concluir, e aí você vai ter energia firme, limpa, a um custo, você vai gastar mais 25 bilhões. Se você não concluir, você vai gastar 23 bilhões. São dados muito próximos, e não esquecendo que tem todo um custo não tangível, que é o custo de você passar para o mercado uma imagem que você não quer mais ter usinas nucleares no Brasil. 2 aviões, 2 helicópteros e 14 brigadistas do IBAMA vão reforçar o combate ao incêndio que atinge a região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Integrantes do ICMBio também monitoram as chamas com drones e por terra. As equipes adotam estratégias para tentar combater o incêndio, que já dura mais de 2 semanas. Segundo especialistas, um dos focos foi provocado por um raio que caiu na região durante uma chuva. Em Mato Grosso do Sul, o governo decretou situação de emergência ambiental por causa da seca e dos incêndios florestais. Uma das áreas mais atingidas é a Serra do Amolar, no Pantanal. Casos graves de gripe voltaram a crescer no estado de São Paulo, segundo o novo boletim Infogripe da Fiocruz. O aumento preocupa especialmente entre crianças e idosos. Então vamos conversar ao vivo com o Natan Goulart, que traz todas as informações. Olá, Natan, boa noite. Ótima noite para você, Cris, e a todos. Além de São Paulo, a Fiocruz também alerta para o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza A em Goiás. Já em relação à Covid-19, as notificações de casos graves seguem aumentando nos estados do Sul, aqui em São Paulo e também na Bahia. Especialistas reforçam a importância da vacinação e da vigilância epidemiológica. E por falar em vacina, o Ministério da Saúde anunciou que a primeira vacina 100% brasileira contra a Covid-19 deve chegar ao SUS no primeiro semestre do ano que vem. O imunizante está sendo desenvolvido pela Fiocruz e será adaptado às variantes mais recentes do coronavírus. A expectativa é que a produção nacional dessas vacinas reduza custos e também aumente a autonomia do país em futuras emergências sanitárias. Cris. Obrigada, Natan. A economia brasileira cresceu 0,4% em agosto na comparação com julho. Houve um pequeno avanço em relação a agosto do ano passado, mas em 2025 o crescimento acumulado é de 2,6%. O IBC-BR é considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, soma de tudo o que é produzido junto com os serviços do país. O chanceler brasileiro Mauro Vieira se reuniu por cerca de 1 hora com autoridades do governo americano em Washington. O objetivo foi preparar os detalhes da reunião entre os presidentes Donald Trump e Lula. Em uma declaração na residência oficial da embaixadora do Brasil em Washington, Mauro Vieira classificou a reunião com Marco Rubio como muito positiva. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no recente telefonema da semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump.
O encontro oficial é o primeiro desde a reaproximação entre Trump e Lula e acontece após uma série de tarifas comerciais impostas por Trump desde que ele assumiu o poder. O Brasil foi um dos países mais afetados pela medida. O ministro das Relações Exteriores do Brasil se reuniu 2 vezes com o secretário de Estado americano Marco Rubio. O primeiro encontro foi reservado, uma conversa entre os dois que durou cerca de 20 minutos. Em seguida, houve uma segunda reunião, que contou com diplomatas brasileiros e representantes do governo dos Estados Unidos. Muito produtivo, num clima excelente de descontração e de troca de ideias e de posições de uma forma muito clara, muito objetiva e com muita disposição para trabalhar em conjunto para traçar, então, uma agenda bilateral de encontros para tratar de temas específicos de comércio. O chanceler brasileiro disse que vai manter contato com Rubio e que a reunião entre Trump e Lula deve ocorrer em breve, mas ainda sem data definida. Está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes para um momento e local que sejam convenientes para ambos os lados. O ministro deixou em aberto a possibilidade de que a reunião entre os líderes aconteça na Malásia, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, no fim do mês. Olha, eu apurei que esse encontro tratou apenas exclusivamente de temas comerciais. Política não foi abordada. Após o encontro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o representante comercial americano Jamieson Greer divulgaram uma nota conjunta. Em comunicado, eles afirmaram ter tido conversas positivas sobre o comércio e questões bilaterais em andamento. As autoridades concordaram em manter o diálogo e planejar uma reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump o mais breve possível. A notícia da aproximação entre Brasil e Estados Unidos e também uma eventual negociação envolvendo o tarifaço americano fizeram o dólar fechar em queda nesta quinta-feira. Veja só aqui no nosso telão, a moeda americana baixou 0,36% e encerrou o dia cotada a R$ 5,44. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou em baixa de 0,28% aos 142 mil pontos. A Polícia Federal esteve em locais suspeitos de adulterar bebidas com metanol, entre esses locais, fábricas e usinas clandestinas. A ação foi realizada em 5 estados. Amostras de metanol vão passar por análise e depois serão comparadas às bebidas falsificadas já apreendidas. A ação começou logo cedo e reuniu policiais federais, auditores da Receita, técnicos da Agência Nacional do Petróleo e do Ministério da Agricultura. 24 empresas foram fiscalizadas em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para tentar rastrear a origem do metanol usado em destilarias, indústrias químicas e distribuidoras. Amostras foram coletadas para análise. Os peritos vão comparar a composição química do metanol encontrado com o que já foi apreendido em bebidas falsificadas e combustíveis adulterados. Os testes podem apontar a origem, o lote e indicar se o produto foi desviado. Segundo as investigações, o desvio de parte do metanol importado é feito ainda nos portos. Em caminhões, a identificação do metanol é trocada por placas de etanol. Em vez de seguir para indústrias químicas, o produto vai para usinas, postos de combustíveis e, por fim, a fábricas clandestinas de bebidas. Hoje, a gente não tem nenhuma dúvida, fortes indícios, de que o produto metanol encontrado nessas falsificações de bebidas é decorrente do mesmo etanol que também é utilizado para ser vendido em postos já contaminado com o metanol, onde não deveria haver esse produto. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 8 mortes por intoxicação de metanol, 41 casos confirmados e 107 em investigação. Fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo também fizeram uma operação em 10 endereços da capital e região metropolitana. Os estabelecimentos foram rastreados pelas notas fiscais de distribuidoras que teriam vendido as bebidas a bares onde houve casos de intoxicação.
Até agora, 15 empresas tiveram as inscrições estaduais suspensas e foram interditadas. E no Rio de Janeiro, uma tecnologia de ponta é usada durante as fiscalizações em bares e casas noturnas para testar a qualidade dos destilados. Em uma boate foram apreendidas 7 garrafas de tequila com impurezas e vão passar por análise técnica. Os casos de intoxicação por metanol deixaram muitos clientes inseguros. Eu, particularmente, gosto de tomar destilado, gosto de tomar bebida quente e não estou tomando. Houve uma mudança aí de 80% nessas bebidas que são destilados, né? Uísque, vodka, tem caído bastante. Aqui no Rio de Janeiro, nenhum caso de contaminação foi confirmado, mas as denúncias de adulteração aumentaram. Foram 2.000 nos primeiros 15 dias do mês. E agora a fiscalização conta com uma tecnologia de ponta para atestar a qualidade dos destilados. O equipamento, fabricado na Escócia, é do tamanho de uma maleta. Em 15 segundos, ele faz a comparação do produto suspeito com a composição da bebida original, que consta na base de dados. Nesse teste de uísque, o resultado apontou falsificação. O uso do mini laboratório é uma parceria do Estado com a Associação Brasileira de Bebidas. Uma vez que foi constatado que é falso, a gente apreende imediatamente. O responsável, ele também tem que ir à delegacia para ele explicar como é que ele adquiriu, porque nós vamos chegar até quem vendeu para ele, até chegar ao fabricante. Um estudo revela uma queda preocupante no número de mamografias realizadas em Belo Horizonte nos últimos 10 anos. Um exame que é essencial para a saúde da mulher. Vamos conversar com Pablo Nascimento. Oi, Pablo, boa noite. Conta essa história para a gente. Oi, Cris, boa noite. Boa noite também para você que acompanha o JR. Exatamente. Esse estudo é da Escola de Enfermagem da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Os dados mostram que lá em 2012, mais de 86% das mulheres da capital mineira estavam com o exame em dia. Mas esse índice, infelizmente, caiu para 70% em 2022, sendo a pior estatística da série histórica. Em 2023, houve uma leve recuperação, com pouco mais de 80%, mas ainda abaixo do ideal. Essa pesquisa utilizou informações do Sistema de Vigilância do Ministério da Saúde e mostra que nas capitais brasileiras, a cobertura entre mulheres de 50 e 69 anos se manteve praticamente estável. E os especialistas alertam que esse exame é essencial para se identificar o câncer de mama precocemente, aumentando assim as chances de cura. Cris. Sem dúvida, Pablo. Obrigada. Nos Estados Unidos, a cidade de Nova York abriu um processo contra as redes sociais mais populares por viciarem crianças. Com o trem em movimento e sem qualquer proteção, 4 jovens se equilibram nos vagões do metrô. A cena ilegal tem sido cada vez mais comum em Nova York. O surf no metrô ganhou força depois de viralizar nas redes sociais. De 2023 para cá, ao menos 16 pessoas morreram ao se arriscar sobre os trens, entre elas 2 meninas, de 12 e 13 anos. O desafio é citado em um processo judicial movido pelo município de Nova York contra as principais empresas de tecnologia do mundo. A prefeitura da maior cidade americana acusa Facebook, YouTube, Snapchat e TikTok de provocarem vício digital e uma crise de saúde mental sem precedentes. Segundo a denúncia, cerca de 77% dos estudantes do ensino médio passam 3 horas ou mais em frente às telas todos os dias. Entre as meninas, esse número ultrapassa os 82%. Houve aumento de casos de ansiedade, depressão e de faltas nas escolas. Enquanto as Big Techs lucram com a dependência digital, a prefeitura afirma ser responsável pelos custos da crise e quer que as empresas sejam responsabilizadas por negligência grave. Mais de 2.000 processos semelhantes tramitam na justiça. O Google, dono do YouTube, alega que é uma plataforma de vídeos e não uma rede social em que os usuários conversam com amigos. As outras empresas não se manifestaram. O presidente americano Donald Trump anunciou que vai se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin em Budapeste, na Hungria.
Trump quer discutir os termos para o fim da guerra na Ucrânia. Segundo o presidente, a ligação telefônica de hoje com Putin foi produtiva. Em entrevista na Casa Branca, Trump disse que a reunião deve ocorrer em 2 semanas. Em agosto, os dois se encontraram no Alasca, mas não chegaram a acertar o acordo de paz. Amanhã, o republicano vai se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoje, o exército ucraniano divulgou imagens que mostram 9 veículos blindados destruídos em uma ofensiva russa no leste do país. O almirante Alvin Hosley, chefe do Comando Sul das Forças Armadas Americanas, deixou o cargo nesta quinta-feira num sinal de descontentamento com o avanço da operação militar no Mar do Caribe venezuelano. Ele era justamente responsável no Pentágono pela operação contra cartéis de drogas na região. A renúncia ocorre após o sobrevoo de caças B-52 em espaço aéreo venezuelano e de novo bombardeio contra barcos, supostamente de traficantes. No total, os ataques já causaram 27 mortos. Os Estados Unidos mantêm na região 10 mil soldados e 8 navios de guerra, além de aviões, helicópteros e drones. O governo de Israel homenageou as vítimas da guerra contra os terroristas do Hamas e voltou a cobrar a devolução dos corpos dos reféns mortos em cativeiro. Nesta quinta-feira, 2 sequestrados pelo Hamas receberam alta do hospital. Uma multidão esperava por Nimrod Cohen. Eitan Horn também voltou para casa sob aplausos. Israel ainda tenta trazer de volta os corpos dos reféns que morreram em cativeiro. Hoje, mais 2 foram identificados. A artista visual Imber Hayman, de 27 anos, e o sargento Mohamed El-Adrash. O grupo terrorista afirma que entregou todos os corpos que puderam ser encontrados sem o auxílio de equipamentos. O governo da Turquia enviou uma equipe de especialistas em desastres para ajudar a encontrar os corpos de 19 reféns. Em uma cerimônia em memória das vítimas dos ataques de 7 de outubro, o primeiro-ministro israelense afirmou que está comprometido em trazer todos os corpos de reféns ainda em Gaza. Benjamin Netanyahu também disse que Israel precisa completar a vitória na guerra contra o Hamas. Para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ainda é preciso desarmar o grupo terrorista. Na faixa de Gaza, crescem as denúncias de execuções contra civis. Em uma rede social, o presidente americano Donald Trump escreveu: se o Hamas seguir matando pessoas em Gaza, o que não faz parte do acordo, não teremos outra escolha senão entrar e matá-los. Olha que fascinante. Paleontólogos argentinos descobriram um esqueleto quase completo de um dos dinossauros mais antigos do mundo, com cerca de 230 milhões de anos. A descoberta aconteceu num lugar isolado, a mais de 3.000 metros de altura. A nova espécie é um herbívoro de pescoço longo. Representa um achado raríssimo que se tornará crucial para o estudo da evolução inicial dos dinossauros. E subiu para 70 o número de mortos nas enchentes e deslizamentos no México. 160 localidades do centro e do leste do país continuam isoladas. Mais de 12 mil militares do Exército e da Marinha continuam as operações de resgate. Agora, um alerta. Emprestar a conta bancária para receber dinheiro para outra pessoa pode se transformar em um problemão. Se o valor for resultado de crime, quem emprestou a conta pode ser considerado cúmplice. Ana Júlia foi condenada a 12 anos de prisão depois que o ex-namorado usou a conta dela para receber por Pix o dinheiro de um roubo. A jovem de 23 anos, que tem uma pequena lanchonete, só conseguiu provar a inocência 2 anos depois. O valor não foi muito alto, então não tinha por que eu desconfiar de alguma coisa. Eu trabalho, fico com a minha família, moro com a minha mãe, passo bastante tempo com ela. Então, o meu medo era perder tudo isso e ainda por algo que eu não fiz. Emprestar ou ceder dados bancários sem saber a origem do dinheiro pode ter consequências graves. Além de responder criminalmente, a pessoa pode ter a conta bloqueada, os bens apreendidos e o nome envolvido em processos judiciais. A Ana Júlia é um exemplo disso.
Especialistas em direito penal alertam que receptação, lavagem de dinheiro e estelionato são alguns dos crimes que podem ser atribuídos a quem empresta a conta para receber valores ilícitos. Conta não se empresta. Conta é pessoal, documento é pessoal. Caso você tenha que emprestar a conta mesmo, deixa bem documentado. Estou recebendo esse dinheiro de fulano porque tem que deixar provas. A Febraban afirma que as chaves Pix são seguras e se o cliente receber algum valor indevido, deve procurar o banco para fazer a devolução. Para Ana Júlia, restaram a decepção e o aprendizado. Não querer me envolver com as pessoas sem conhecer e emprestar as coisas jamais. Também pela 28ª rodada, o Fluminense venceu o Juventude. O gol da vitória do tricolor carioca saiu apenas nos acréscimos, no voleio do veterano zagueiro Thiago Silva, 1-0. No clássico baiano, Vitória levou a melhor sobre o Bahia. Cobrando o pênalti, Renato Kaiser abriu o placar para o Vitória no Barradão. Thiago empatou para o Bahia, mas Raul Cáceres garantiu os 3 pontos para o Vitória, que ganhou fôlego, mas segue na zona do rebaixamento na 17ª posição. O Bahia é o 6º. E este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Discuto. Boa noite, boa sexta-feira para você.